Existe um segredo escondido nas primeiras páginas da Bíblia que poucos realmente entendem. Antes de Adão, antes de Eva, antes mesmo do Jardim do Éden, algo aconteceu no reino celestial que mudaria o destino da humanidade para sempre. As Escrituras antigas revelam que nossa história não começou com a criação do mundo, mas muito antes, em um conflito cósmico entre luz e trevas. Gênesis 1:1 nos diz que no princípio, Deus criou os céus e a terra. Mas a próxima frase carrega um mistério profundo. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Estudiosos da Bíblia por séculos têm feito uma pergunta perturbadora. Por que a criação de Deus começaria em caos e escuridão? Um Deus perfeito não criaria perfeição desde o início? Textos antigos fora da Bíblia tradicional sugerem algo chocante. Houve uma criação anterior. Houve um mundo antes do nosso mundo, e algo terrível aconteceu que forçou Deus a recomeçar. O profeta Isaías 14 e Ezequiel 28 falam de um querubim ungido, um ser de luz que estava no Éden, o jardim de Deus. Este ser era perfeito em seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que se achou iniquidade nele. Este querubim não era outro senão Lúcifer, o portador da luz. Ele caminhava entre as pedras de fogo, no próprio Monte Santo de Deus. Mas o orgulho entrou em seu coração. Isaías 14:13 registra suas palavras arrogantes. Eu subirei ao céu, levantarei o meu trono acima das estrelas de Deus. Serei semelhante ao Altíssimo. Esta rebelião não foi silenciosa. 1/3 dos anjos celestiais escolheu seguir Lúcifer em sua insurreição contra o trono de Deus. Apocalipse 12:4 confirma que a cauda do dragão arrastou a 1/3 das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. Estas estrelas não eram objetos cósmicos, mas anjos que abandonaram sua posição celestial. A guerra que se seguiu sacudiu os fundamentos da criação. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos revidaram. Mas eles não prevaleceram. Não havia mais lugar para eles no céu. Lucas 10:18 registra as palavras de Jesus. Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Esta queda não foi apenas uma mudança de localização, foi uma transformação completa. O querubim belo e radiante tornou-se o adversário, o acusador, a serpente antiga. E seu destino ficou entrelaçado com a terra recém-criada e com a humanidade que estava prestes a surgir. Mas aqui está o mistério que poucos consideram. Por que Deus permitiria que este ser caído tivesse acesso ao jardim do Éden? Por que o tentador seria autorizado a se aproximar de Adão e Eva? A resposta a esta pergunta revela algo profundo sobre o propósito da criação humana e sobre o teste que estaria por vir. Alguns estudiosos acreditam que a humanidade foi criada para substituir os anjos caídos, que fomos feitos para ocupar os tronos vazios, deixados por aqueles que se rebelaram. Se isso for verdade, então o teste no Éden não foi acidental. Foi essencial. Foi a maneira de Deus provar se os humanos escolheriam a obediência que os anjos rejeitaram. Antes de Adão respirar seu primeiro suspiro, antes de Eva abrir seus olhos, o palco já estava montado. O jardim estava preparado. A árvore estava plantada. E a serpente estava esperando. O que aconteceria em seguida determinaria não apenas o destino de 2 indivíduos, mas o futuro de toda a raça humana. Se você está descobrindo estes mistérios bíblicos pela primeira vez, inscreva-se em nosso canal para mais revelações surpreendentes das Escrituras. Há muito mais escondido na Palavra de Deus do que a maioria das pessoas imagina. O livro de Enoque, removido da maioria das Bíblias, mas preservado na tradição etíope,
fornece detalhes impressionantes sobre este período antes da criação humana. Enoque, 6:6, nomeia os líderes dos anjos rebeldes: Semiasa, Azazel, Armaros, Baraquiel e outros 200 anjos que fizeram um pacto no Monte Hermon para descer à terra e tomar esposas humanas. Mas espere, se isso aconteceu antes dos humanos existirem, como poderiam tomar esposas humanas? Esta é a questão que revela a verdadeira cronologia. Os anjos caíram em 2 grupos distintos. O primeiro grupo caiu com Lúcifer antes da criação de Adão. O segundo grupo, os vigilantes, cairia depois, durante os dias de Jared, pai de Enoque. Esta distinção é crucial. A serpente no Éden não era um dos vigilantes. Era algo muito mais antigo, muito mais poderoso. Era o próprio Lúcifer, o primeiro rebelde, o arquiteto da queda celestial. E ele não veio ao jardim por curiosidade. Ele veio com um plano específico, uma vingança calculada contra o Criador que o havia expulsado do céu. O que Lúcifer não podia fazer a Deus diretamente, ele faria através da criação mais amada de Deus. Ele corromperia a humanidade. Ele roubaria a inocência do Éden. E ele provaria que estas novas criaturas feitas à imagem de Deus eram tão falhas quanto os anjos que caíram. Mas havia algo que nem mesmo Lúcifer entendia completamente. Algo sobre o plano de redenção de Deus que estava escondido desde a fundação do mundo. Algo que seria revelado através de uma mulher, através de uma semente, através de um sacrifício que ainda estava séculos no futuro. As peças estavam em posição. O conflito estava prestes a começar. E no centro de tudo estava um jardim, uma árvore e uma escolha que ecoaria através de toda a história humana. Capítulo 2. O Jardim, onde tudo começou. Gênesis 2:8 nos diz que o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, para os lados do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Mas onde exatamente ficava este jardim? A descrição bíblica fornece pistas geográficas que têm fascinado arqueólogos e estudiosos por milênios. O texto sagrado menciona 4 rios: o Pison, que rodeava toda a terra de Havilá, onde há ouro; o Gion, que rodeia toda a terra de Cuxi; o Tigre, que corre pelo oriente da Assíria; e o Eufrates. 2 destes rios, o Tigre e o Eufrates, ainda existem hoje no moderno Iraque, na antiga Mesopotâmia. Esta localização não é acidental. A Mesopotâmia é considerada o berço da civilização humana. É onde as primeiras cidades foram construídas, onde a escrita foi inventada, onde a agricultura começou. Mas há algo mais profundo aqui. Esta região também seria, séculos depois, o local de Babel, o local onde a humanidade novamente tentaria alcançar o céu e desafiar a Deus. O Jardim do Éden não era simplesmente um parque bonito. Era um templo, um lugar sagrado onde o céu tocava a terra. Era onde Deus caminhava na viração do dia, onde o divino e o humano coexistiam em harmonia perfeita. Gênesis 3:8 descreve este momento íntimo quando Adão e Eva ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. Dentro deste jardim sagrado havia 2 árvores especiais plantadas no centro: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis 2:9 é específico sobre sua localização. Estas não eram árvores comuns escondidas em algum canto. Elas estavam no próprio centro do jardim, impossíveis de ignorar, constantemente visíveis. A árvore da vida oferecia imortalidade. Gênesis 3:22 confirma que se o homem comesse dela, viveria para sempre. Mas a árvore do conhecimento oferecia algo diferente. Oferecia discernimento entre bem e mal. Uma sabedoria que até aquele momento pertencia apenas a Deus e aos anjos. Aqui está a pergunta perturbadora:
Por que Deus colocaria uma árvore proibida bem no centro do jardim? Por que não escondê-la em algum lugar remoto? Por que torná-la tão acessível, tão tentadora, tão impossível de evitar? A resposta revela algo profundo sobre a natureza do livre-arbítrio. Obediência forçada não é obediência verdadeira. Amor sem escolha não é amor real. Para que Adão e Eva verdadeiramente escolhessem amar e obedecer a Deus, tinha que haver uma alternativa real. Tinha que haver uma árvore que eles podiam tocar, mas não deveriam tocar. Deuteronômio 30:19. Mais tarde, ecoaria este princípio. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, de que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua semente. A escolha sempre foi o cerne da relação entre Deus e a humanidade. O jardim estava repleto de abundância. Gênesis 2:9 diz que do solo o Senhor Deus fez crescer toda a árvore agradável à vista e boa para a comida. Havia variedade infinita, beleza sem fim, provisão ilimitada. A única restrição era uma única árvore, uma árvore entre milhares, uma proibição entre infinitas permissões. Adão foi colocado no jardim para o cultivar e o guardar. Gênesis 2:15 usa palavras hebraicas específicas aqui. Abade, que significa servir ou trabalhar, e chamar, que significa guardar ou proteger. Proteger de quê? De quem? Esta linguagem sugere que havia uma ameaça potencial, um perigo que poderia invadir este santuário sagrado. A tarefa de nomear os animais revelou algo importante. Gênesis 2:20 diz que Adão deu nomes a todos os animais. Mas para o homem não se achou ajudadora idônea. Através deste processo, Adão percebeu sua solidão. Cada criatura tinha um par, um companheiro, um complemento. Apenas ele estava sozinho. Foi então que Deus realizou a primeira cirurgia registrada na história. Gênesis 2:21 descreve como Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, tomou uma de suas costelas, e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher. A palavra hebraica aqui para costela, tsela, também pode significar lado, sugerindo que Eva não foi feita de uma parte menor, mas de metade de Adão. Quando Adão acordou e viu Eva, suas primeiras palavras registradas foram: poesia pura. Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Gênesis 2:23 captura este momento de reconhecimento, de completude, de união. Você já parou para pensar por que Eva foi criada por último? Por que não simultaneamente com Adão? Comente abaixo suas reflexões. Talvez fosse para que Adão compreendesse o valor dela, para que ele não a tomasse como garantida, para que quando ela chegasse, ele soubesse que ela era a resposta à sua necessidade mais profunda. O versículo seguinte estabelece o fundamento do casamento. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. Gênesis 2:24 apresenta o plano original de Deus para a união humana. Uma carne. Não duas pessoas vivendo juntas, mas uma unidade completa, uma fusão de almas. E então vem a frase que captura a inocência daquele momento. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Gênesis 2:25 revela um estado de pureza que logo seria perdido. Não havia vergonha, porque não havia pecado. Não havia medo, porque não havia culpa. Não havia separação, porque não havia desobediência. Mas esta paz estava prestes a ser quebrada. Esta inocência estava prestes a ser testada. E o teste viria de forma que ninguém esperava, através de uma criatura que não deveria falar, fazendo perguntas que não deveriam ser feitas, plantando dúvidas que não deveriam existir. O jardim estava pronto.
O casal estava completo. As árvores estavam plantadas. E algo antigo, algo caído, algo cheio de vingança, estava se aproximando através das sombras, disfarçado, paciente, esperando o momento perfeito para atacar. Capítulo 3. A serpente, que falava verdades. Gênesis 3:1 introduz o personagem mais controverso de toda a Bíblia, com uma frase simples, mas perturbadora. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. A palavra hebraica para astuta aqui é arum, que carrega significados de inteligência, sabedoria, mas também de trapaça. Mas aqui está a primeira grande questão. Como uma serpente pode falar? Animais não possuem cordas vocais para a linguagem humana complexa. Répteis não têm a estrutura cerebral para a conversação filosófica. Então, o que realmente estava acontecendo naquele momento no jardim? Apocalipse 12:9 remove qualquer dúvida sobre a identidade real da serpente. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. A serpente não era apenas um réptil, era uma manifestação, uma forma física assumida por Lúcifer, o anjo caído que ainda carregava conhecimento celestial. Alguns estudiosos sugerem que antes da queda, a serpente era uma criatura diferente, magnífica, possivelmente com pernas, talvez até com alguma forma de inteligência superior aos outros animais. O fato de que Deus mais tarde amaldiçoou a serpente a rastejar sobre seu ventre, em Gênesis 3:14, sugere que ela antes tinha outra forma de locomoção. A serpente não apareceu a Adão. Ela escolheu Eva. Por quê? Alguns dizem que era porque Eva era mais fraca, mais facilmente enganada. Mas 1 Timóteo 2,14 oferece uma perspectiva diferente. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Eva foi enganada, mas Adão pecou com pleno conhecimento. Isso, na verdade, sugere que Eva era mais aberta, mais curiosa, mais disposta a questionar e explorar. Não era fraqueza, era uma característica diferente. E a serpente, com sua astúcia antiga, reconheceu que Eva seria a porta de entrada para corromper toda a humanidade. A abordagem da serpente foi magistral em sua sutileza. Ela não atacou diretamente. Não negou a palavra de Deus imediatamente. Começou com uma pergunta. É assim que Deus disse que vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim? Gênesis 3:1 mostra a tática de distorcer ligeiramente a verdade para criar dúvida. Eva corrigiu a distorção. Respondeu que podiam comer de todas as árvores, exceto da árvore no meio do jardim. Gênesis 3:2-3 registra sua resposta fiel. Mas note algo interessante. Eva adicionou algo que Deus não havia dito. Nem nela tocareis para que não morrais. Deus havia proibido comer, não tocar. Esta pequena adição sugere que Eva já estava colocando cercas extras ao redor da lei divina. Foi então que a serpente fez sua jogada ousada. Lançou uma negação direta da palavra de Deus. Certamente não morrereis. Gênesis 3:4 marca o primeiro questionamento explícito da verdade divina na história humana. A serpente estava chamando Deus de mentiroso. Mas aqui está o aspecto mais perturbador. A serpente não estava completamente mentindo. Eles não morreram fisicamente naquele dia. Adão viveu 930 anos depois da queda, segundo Gênesis 5:5. Então, em que sentido a serpente estava mentindo? E em que sentido estava dizendo a verdade? A resposta está em entender dois tipos de morte: morte espiritual e morte física. Naquele dia, Adão e Eva morreram espiritualmente. Sua conexão íntima com Deus foi quebrada. Sua inocência foi destruída. Sua natureza foi corrompida. E a morte física
foi ativada como um processo que eventualmente alcançaria todos os seus descendentes. A serpente, então, revelou o verdadeiro motivo por trás da proibição de Deus, pelo menos de sua perspectiva distorcida. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Gênesis 3:5 apresenta a tentação suprema: tornar-se como Deus. Esta era exatamente a mesma ambição que havia corrompido Lúcifer. Isaías 14:14 registra seu desejo: serei semelhante ao Altíssimo. A serpente estava oferecendo a Eva a mesma rebelião que o havia condenado. Estava tentando arrastar a humanidade para o mesmo abismo no qual ele havia caído. Mas havia uma torção de verdade aqui também. Eles realmente se tornariam conhecedores do bem e do mal. Gênesis 3:22 confirma isso quando Deus diz: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. O conhecimento prometido era real, mas o preço era devastador. Se esta revelação está abrindo seus olhos para camadas mais profundas da Escritura, aperte o botão de like. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir estas verdades escondidas. A serpente plantou 3 sementes de dúvida. Primeira, Deus está escondendo algo bom de vocês. Segunda, Deus está mentindo sobre as consequências. Terceira, vocês têm o direito de decidir por si mesmos o que é certo e errado. Estas mesmas 3 mentiras ainda operam hoje em cada tentação que enfrentamos. O diálogo no jardim não foi longo, mas foi suficiente. Em poucas frases, a serpente conseguiu o que queria. Plantou dúvida onde havia confiança. Criou desejo onde havia contentamento. Acendeu ambição onde havia submissão. Eva agora olhava para a árvore com olhos diferentes. Gênesis 3:6 descreve sua mudança de percepção. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. A árvore não havia mudado, mas algo em Eva havia mudado. O veneno da dúvida estava fazendo seu trabalho. A serpente não forçou Eva a comer. Não usou violência ou coerção. Simplesmente apresentou uma perspectiva alternativa e então recuou. O poder da tentação não está em forçar, mas em convencer. Em fazer o errado parecer razoável, o proibido parecer atraente, a desobediência parecer como sabedoria. E ali, naquele momento suspenso entre obediência e rebelião, Eva estendeu sua mão. A fruta estava ao alcance, a decisão estava sendo tomada, e o destino de bilhões de pessoas ainda não nascidas pendia na balança. O que a serpente não disse a Eva foi que o conhecimento que ela ganharia viria embrulhado em dor, que a sabedoria que ela buscava seria manchada com vergonha, que a liberdade prometida se tornaria a escravidão mais profunda que a humanidade já conheceria. Capítulo 4. Eva e o despertar da consciência. Gênesis 3:6 captura o momento mais fatídico da história humana em uma única frase: e tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. 21 palavras em português que mudaram tudo. Mas o que realmente aconteceu naquele instante quando a fruta tocou os lábios de Eva? As Escrituras não descrevem o sabor da fruta. Não mencionam se era doce ou amarga. Não detalham se era suculenta ou seca. Estes detalhes físicos eram irrelevantes. O que importava não era a fruta em si, mas o ato de desobediência que ela representava. Alguns estudiosos acreditam que a árvore não era literalmente uma macieira, como a arte tradicional frequentemente retrata. A Bíblia nunca especifica o tipo de árvore. A palavra hebraica usada é simplesmente peri, que significa fruta. Poderia ter sido figo, romã, uva ou algo que não existe mais na terra.
Mas há algo profundamente significativo sobre o que aconteceu imediatamente depois que Eva comeu. Nada. Não houve raios do céu. Não houve terremoto. Não houve voz trovejante de julgamento. O jardim continuou bonito. Os pássaros continuaram cantando. A brisa continuou soprando. Externamente, tudo parecia igual. Esta é a natureza enganosa do pecado. Raramente suas consequências são imediatas. O veneno trabalha lentamente. A corrupção se espalha gradualmente. A morte, embora ativada, leva tempo para manifestar-se completamente. Eva pode ter pensado por um momento que a serpente estava certa e Deus estava errado. Foi então que Eva fez algo que multiplicou exponencialmente as consequências de sua escolha. Ela deu a fruta a Adão. Gênesis não nos diz quanto tempo passou entre o momento em que Eva comeu e o momento em que ofereceu a Adão. Foram segundos, minutos, horas. Este silêncio escritural deixa espaço para uma pergunta perturbadora. Adão estava lá o tempo todo? Alguns estudiosos apontam para a frase "e deu também a seu marido", que estava com ela em Gênesis 3:6. A expressão "com ela" sugere que Adão pode ter estado presente durante toda a conversa com a serpente. Se isso for verdade, por que ele não interveio? Por que não protegeu Eva? Por que não confrontou a serpente? Talvez Adão estivesse curioso também. Talvez ele quisesse ver o que aconteceria. Talvez ele fosse um participante silencioso, não uma vítima inocente. 1 Timóteo 2,14 apoia esta interpretação. E Adão não foi enganado. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. Quando Adão tomou a fruta das mãos de Eva, ele fez uma escolha consciente. Ele escolheu Eva sobre Deus. Ele escolheu companheirismo humano sobre obediência divina. Ele escolheu permanecer com sua esposa na rebelião, em vez de permanecer com Deus na obediência. Foi um ato de lealdade distorcida que condenou ambos. E então aconteceu. Gênesis 3:7 registra a transformação. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. A promessa da serpente se cumpriu, mas não da maneira que eles imaginavam. Seus olhos foram abertos, mas o que eles viram primeiro foi sua própria vergonha. Esta é a ironia cruel do pecado. Promete iluminação, mas entrega cegueira. Promete elevação, mas entrega degradação. Promete liberdade, mas entrega escravidão. Adão e Eva buscaram sabedoria, mas encontraram miséria. O conhecimento do bem e do mal não era um conhecimento neutro e acadêmico. Era experimental, era íntimo, era pessoal. Eles agora conheciam o mal não apenas como conceito, mas como realidade vivida, como escolha feita, como consequência sofrida. A nudez que antes era natural e sem vergonha tornou-se fonte de constrangimento. Gênesis 2:25 havia dito que estavam nus e não se envergonhavam. Agora em Gênesis 3:7, eles coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. A primeira atividade humana após o pecado foi tentar cobrir a vergonha. As folhas de figueira representam toda a tentativa humana de resolver o problema do pecado através de esforço próprio. Eram inadequadas, eram temporárias, eram uma solução superficial para um problema profundo. Mais tarde, Deus substituiria estas folhas por túnicas de pele, requerendo o primeiro derramamento de sangue, prenunciando o sacrifício que um dia seria necessário para a redenção real. Comente abaixo se você percebe como ainda hoje tentamos cobrir nossa vergonha com folhas de figueira, com realizações, com aparências, com religiosidade externa, em vez de aceitar a cobertura que Deus oferece. Mas a mudança não era apenas interna. Gênesis 3:8 revela uma transformação na relação deles com Deus.
e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Antes, eles corriam para Deus. Agora, eles corriam de Deus. Este é o efeito imediato do pecado. Cria separação, gera medo, produz esconderijo. A comunhão íntima que Adão e Eva desfrutavam com seu Criador foi quebrada em um instante. O pecado sempre constrói muros onde antes havia pontes. A voz de Deus, que antes era fonte de alegria, agora era fonte de terror. A presença de Deus, que antes era refúgio, agora era ameaça. Tudo estava invertido. O que era luz tornou-se sombra. O que era prazer tornou-se dor. O que era vida tornou-se morte. Deus chamou Adão com uma pergunta que ecoaria através dos séculos: onde estás? Gênesis 3:9. Não era uma pergunta de informação. Deus sabia exatamente onde Adão estava fisicamente. Era uma pergunta de confronto. Onde você está espiritualmente? Onde você está relacionalmente? Onde você está moralmente? A resposta de Adão revelou as múltiplas camadas de destruição que o pecado havia causado. Ouvi a tua voz soar no jardim, e temi porque estava nu e escondi-me. Gênesis 3:10 mostra 3 consequências imediatas. Medo substituiu confiança. Vergonha substituiu inocência. Esconderijo substituiu comunhão. Deus então fez outra pergunta penetrante: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Gênesis 3:11 foi direto ao ponto. Não havia como evitar. Não havia como disfarçar. A desobediência tinha que ser confrontada. E então começou o jogo de culpa que ainda jogamos hoje. Adão culpou Eva. Eva culpou a serpente. Ninguém assumiu responsabilidade total. Gênesis 3:12-13 registra esta troca patética. A mulher que me deste, ela me deu da árvore. A serpente me enganou. Sempre alguém mais, nunca eu. Mas Deus não aceitou desculpas. As consequências foram pronunciadas. Para a serpente, maldição e inimizade eterna. Para Eva, dor no parto e conflito no casamento. Para Adão, trabalho árduo e morte inevitável. Gênesis 3:14-19 detalha as sentenças que definiram a existência humana desde então. No entanto, em meio ao julgamento, havia uma promessa. Gênesis 3:15 apresenta o primeiro vislumbre de redenção. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. A semente da mulher um dia esmagaria a cabeça da serpente. Um descendente de Eva derrotaria Satanás. Esta profecia apontava para Jesus, nascido de uma virgem séculos depois, que morreria ferido no calcanhar na cruz, mas ressuscitaria para esmagar definitivamente a cabeça da serpente. O plano de redenção foi anunciado no mesmo momento em que o pecado foi julgado. Capítulo 5. O fruto que mudou a humanidade. O que exatamente Adão e Eva ganharam ao comer a fruta proibida? A resposta bíblica é simultaneamente simples e profundamente complexa. Eles ganharam conhecimento do bem e do mal. Mas o que isso realmente significa para criaturas que viviam em perfeição? Antes da queda, Adão e Eva conheciam apenas o bem. Viviam em bondade. Respiravam bondade. Experimentavam bondade em cada momento. O mal era um conceito externo, algo que Deus havia mencionado, mas que eles nunca haviam experimentado. Era teórico, distante, irreal. Ao comer a fruta, eles não simplesmente aprenderam sobre o mal como um estudante aprende história. Eles se tornaram participantes do mal. Conheceram o mal de dentro para fora. Experimentaram a corrupção em sua própria natureza. Este conhecimento não era acadêmico, era existencial. Romanos 5:12
explica a consequência cósmica desta escolha. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Um ato de um homem infectou toda a raça humana. O vírus do pecado entrou no código genético espiritual da humanidade. Esta transmissão é chamada de pecado original pela teologia cristã. Não significa que cada pessoa comete o pecado de Adão individualmente. Significa que cada pessoa herda a natureza caída de Adão. Nascemos não em estado neutro, mas em estado inclinado para o pecado. Salmo 51:5 confirma isto. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Mas por que a escolha de uma pessoa afetaria bilhões de descendentes? Isto parece injusto na superfície. No entanto, a Escritura apresenta Adão não apenas como um indivíduo, mas como o cabeça federal da raça humana. Ele representava todos nós. Quando ele caiu, caímos nele. 1 Coríntios 15:22 declara este princípio. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. A mesma lógica de representação que nos condenou em Adão é a lógica que nos salva em Cristo. Um representante pode afetar muitos. A natureza da árvore em si continha mistério. Por que Deus criaria uma árvore cujo fruto era perigoso? Um pai amoroso não deixaria veneno ao alcance de uma criança. Então, por que Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim? A resposta está na natureza do amor e da obediência verdadeiros. Robôs programados para obedecer não demonstram amor real. Obediência forçada não tem valor moral. Para que Adão e Eva verdadeiramente amassem Deus, eles precisavam da capacidade de não amá-lo. Para que eles verdadeiramente obedecessem, precisavam da possibilidade de desobedecer. A árvore não era uma armadilha, era uma oportunidade. Uma oportunidade para Adão e Eva demonstrarem lealdade através de escolha livre. O teste não era impossível. A tentação não era irresistível. Eles tinham tudo o que precisavam para obedecer. Tinham comunhão com Deus, abundância de alimento, propósito claro e um comando simples. O fruto em si não era magicamente maligno. Não continha alguma substância química que corrompeu sua biologia. O pecado não estava na fruta, estava na desobediência. Era o ato de rebelião, não a comida consumida, que trouxe morte. Isto é confirmado pela natureza do segundo teste que a humanidade eventualmente enfrentaria. Onde o primeiro Adão falhou com comida, o segundo Adão, Jesus, venceria com comida. Mateus 4 registra como Jesus, após jejuar 40 dias, foi tentado por Satanás a transformar pedras em pães. Jesus respondeu: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa entender a profundidade da queda e a grandeza da redenção. A maldição pronunciada sobre a terra em Gênesis 3, 17 e 18 transformou o ambiente humano. Maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá. O solo que antes produzia abundância, facilmente agora resistiria ao trabalho humano. Esta maldição não era apenas agrícola, era simbólica. Representava a resistência que a criação agora ofereceria aos propósitos humanos. Romanos 8:22 explica que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. O pecado humano afetou não apenas humanos, mas todo o cosmos. Os espinhos mencionados em Gênesis 3:18 reapareceriam séculos depois em uma coroa pressionada na cabeça de Jesus. Mateus 27:29 descreve como os soldados teceram uma coroa de espinhos e a colocaram sobre sua cabeça. O segundo Adão,
usou os símbolos da maldição do primeiro Adão. Na cruz, Jesus absorveu a maldição completa do pecado. A sentença sobre Eva trouxe dor única ao seu papel. Multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás à luz filhos. Gênesis 3,16 transformou o ato sagrado de dar vida em algo marcado por sofrimento. Mas até esta maldição continha esperança. Através da dor do parto, Eva ainda traria vida. Através de suas filhas, a promessa da semente que esmagaria a serpente seria cumprida. A maternidade, embora agora dolorosa, era a rota pela qual a redenção entraria no mundo. 1 Timóteo 2,15 sugere isto quando afirma que ela será salva, dando à luz filhos. A segunda parte da sentença sobre Eva afetou o casamento. E o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Gênesis 3,16 introduziu tensão na relação que antes era harmoniosa. Não era o plano original de Deus, mas a consequência da rebelião compartilhada. Para Adão, a sentença foi trabalho árduo até a morte. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Gênesis 3,19 estabeleceu a realidade da mortalidade. A vida que veio do pó retornaria ao pó. Mas havia ironia aqui. Adão foi nomeado para trabalhar o jardim antes da queda, em Gênesis 2,15. Trabalho em si não era maldição. Trabalho frustrante, trabalho que não produzia resultados proporcionais ao esforço, trabalho que deixava o homem exausto. Este era o aspecto amaldiçoado. Antes de expulsar Adão e Eva do jardim, Deus fez algo profundamente significativo. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Gênesis 3,21 registra o primeiro sacrifício de sangue na Bíblia. Para fazer túnicas de pele, animais tiveram que morrer. Este ato foi mais que prático, foi profético. Deus cobriu a nudez de Adão e Eva não com suas próprias obras de folhas de figueira, mas com vestes providas através de morte substitutiva. Isto prenunciava o sistema sacrificial que viria e, ultimamente, apontava para o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. A expulsão do jardim foi misericórdia disfarçada. Gênesis 3:22-24 explica que Deus expulsou o homem para que não estendesse a mão e tomasse também da árvore da vida, e comesse, e vivesse eternamente. Viver eternamente em estado de pecado seria tormento sem fim. A morte, embora trágica, era na verdade um limite à miséria. Querubins com espada inflamada foram colocados para guardar o caminho da árvore da vida. Mas note que eles guardavam o caminho, não destruíam a árvore. A árvore permanecia. O caminho permanecia. Apenas estava bloqueado temporariamente. Um dia, através de Cristo, o acesso seria restaurado. Apocalipse 22:2 descreve a restauração final. No meio da sua praça, e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida. Na Nova Jerusalém, a árvore da vida reaparece. O que foi perdido no Éden será restaurado na eternidade. O círculo será completado. Capítulo 6. A primeira mulher. Antes de Eva. Há uma tradição judaica antiga que afirma que Eva não foi a primeira mulher de Adão. Textos rabínicos e folclore medieval falam de Lilith, uma mulher criada do pó da terra, assim como Adão, que se recusou a ser submissa e deixou o jardim antes de Eva ser criada. Embora Lilith não seja mencionada em Gênesis, sua história levanta questões importantes. A única menção possivelmente relacionada a Lilith na Bíblia está em Isaías 34:14, onde a palavra hebraica Lilith é traduzida como coruja ou criatura noturna, dependendo da versão. Mas em textos judaicos extra-bíblicos como o alfabeto de Ben Sira, datado entre os séculos 8 e 10,
Lilith é descrita como a primeira esposa de Adão. Segundo esta tradição, Lilith foi criada igual a Adão, ambos do pó. Quando Adão tentou forçá-la a uma posição subordinada, ela pronunciou o nome inefável de Deus e voou para longe do Éden. 3 anjos foram enviados para trazê-la de volta, mas ela se recusou, escolhendo viver perto do Mar Vermelho e tornando-se associada com demônios. Por que esta história se desenvolveu na tradição judaica? Alguns estudiosos sugerem que era uma maneira de explicar uma aparente inconsistência em Gênesis. Gênesis 1:27 diz que Deus criou o homem à sua imagem, macho e fêmea os criou. Mas Gênesis 2:18-22 descreve a criação de Eva como um evento separado, depois de Adão nomear os animais. Esta aparente discrepância levou alguns rabinos antigos a especular que houve 2 criações de mulheres. A primeira em Gênesis 1, que seria Lilith, criada simultaneamente com Adão. A segunda em Gênesis 2, que seria Eva, criada da costela de Adão. A diferença nos métodos de criação explicaria as diferentes dinâmicas relacionais. No entanto, a interpretação cristã ortodoxa entende Gênesis 1 como uma visão geral da criação e Gênesis 2 como um zoom detalhado no 6º dia, focando especificamente na criação da humanidade. Não são 2 histórias contraditórias, mas 2 ângulos da mesma história. Independentemente da historicidade de Lilith, sua história revela algo importante sobre as questões de gênero e poder que existem desde o princípio. A tensão entre igualdade e hierarquia, autonomia e submissão, independência e parceria tem sido parte da experiência humana desde o início. O nome Eva, em hebraico, é Havá, que significa dadora de vida ou mãe de todos os viventes. Gênesis 3:20 explica que Adão chamou sua mulher Eva porque seria a mãe de todos os viventes. Este nome foi dado após a queda, após a promessa da semente que viria dela para derrotar a serpente. Há poder neste nome. Apesar do pecado, apesar da dor, apesar da maldição, Eva ainda seria a fonte de vida. Toda pessoa que já viveu veio através dela. Toda tribo, toda nação, toda língua traça sua ancestralidade de volta a esta mulher no jardim. O papel de Eva na narrativa da queda tem sido debatido por milênios. Alguns a culpam excessivamente, fazendo dela o bode expiatório de todo o mal humano. Outros a defendem, apontando que Adão estava presente e também falhou. A verdade provavelmente está no equilíbrio. 1 Timóteo 2, 13 e 14 diz que Adão foi formado primeiro, depois Eva, e Adão não foi enganado, mas a mulher foi enganada e caiu em transgressão. Isto não significa que Eva era mais culpada, mas que a natureza de seus erros foi diferente. Eva foi enganada. Adão pecou deliberadamente. Alguns estudiosos feministas argumentam que Eva demonstrou coragem ao buscar conhecimento, que ela foi a primeira pessoa a questionar a autoridade, a desafiar o status quo, a buscar crescimento além dos limites impostos. Esta perspectiva vê Eva não como a causa da queda, mas como a primeira buscadora de autonomia humana. Esta interpretação, embora provocativa, ignora o contexto bíblico maior. A busca de conhecimento não era o problema. Era a busca de conhecimento através de desobediência à ordem clara de Deus. Havia caminhos legítimos para crescimento e desenvolvimento no jardim. A árvore proibida não era o único caminho para a sabedoria. Provérbios 9:10 ensina que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Verdadeiro conhecimento começa com reverência a Deus, não com rebelião contra Ele. A serpente ofereceu um atalho, um caminho para a divindade que contornava a obediência. Este atalho sempre leva à destruição. O que é fascinante sobre Eva é que, apesar de seu papel na queda, ela também tem papel crucial na redenção.
Gálatas 4:4 diz que quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher. A semente prometida em Gênesis 3:15 viria através da linhagem de Eva. Maria, a mãe de Jesus, é frequentemente chamada de segunda Eva na tradição cristã. Onde Eva desobedeceu e trouxe morte, Maria obedeceu e trouxe vida. Lucas 1:38 registra as palavras de Maria ao anjo Gabriel: Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Submissão onde houve rebelião. Obediência onde houve desafio. Aperte o botão de like se esta análise está aprofundando sua compreensão das narrativas bíblicas femininas e seu papel no plano divino de redenção. Eva teve filhos após a expulsão do Éden. Caim foi o primogênito, depois Abel e depois Sete. Gênesis 4 registra a tragédia quando Caim matou Abel, a primeira morte humana registrada. O pecado que entrou no jardim rapidamente se manifestou em homicídio fratricida. A dor de Eva como mãe deve ter sido inimaginável. Ela perdeu 2 filhos em um dia, um morto, outro exilado. Gênesis 4:25 revela que ela viu Sete como um substituto. Deus me deu outro filho em lugar de Abel. Mesmo na dor, Eva reconhecia a provisão de Deus. A Bíblia não registra a morte de Eva. Não sabemos quantos anos ela viveu, onde morreu ou onde foi enterrada. Seu fim permanece um mistério, mas seu legado é inegável. Através dela veio toda a humanidade. Através dela veio a promessa de redenção. Através dela veio a linhagem que eventualmente levou a Cristo. Eva foi a primeira esposa, a primeira mãe, a primeira mulher. Ela experimentou o jardim perfeito e o mundo caído. Ela conheceu comunhão com Deus e separação de Deus. Ela entendeu inocência e culpa, prazer e dor, vida e morte. Sua história é a história de toda mulher, de toda a humanidade. As mulheres na Bíblia frequentemente têm papéis pivotais nos momentos cruciais da história da salvação. Sara trouxe Isaque, Raquel trouxe José, Ruth trouxe Obed, avô de Davi. Esther salvou o povo judeu. Maria trouxe Jesus. O papel feminino na narrativa bíblica não é periférico, mas central. O Jardim do Éden foi o palco onde os papéis de gênero foram estabelecidos e depois distorcidos pela queda. O que Deus pretendeu como parceria complementar tornou-se luta de poder. O que era para ser união harmoniosa tornou-se tensão constante. A redenção em Cristo inclui restauração desta dinâmica. Efésios 5:22-33 apresenta o casamento cristão como reflexo do relacionamento entre Cristo e a Igreja. Esposas submissas a maridos como a Igreja a Cristo. Maridos amando esposas como Cristo amou a Igreja e se entregou por ela. Esta não é hierarquia opressiva, mas ordem amorosa que reflete o design original de Deus. Eva permanece uma figura controversa e fascinante. Vilã ou heroína, fraca ou corajosa, enganada ou deliberada. Talvez ela seja simplesmente humana, a primeira a enfrentar a escolha que todos enfrentamos entre obedecer a Deus ou seguir nossos próprios desejos. E como todos nós, ela escolheu errado. E como todos nós, ela precisava de redenção. Capítulo 7. Os anjos que abandonaram o céu. O livro de Enoque, aceito como escritura canônica pela Igreja Ortodoxa. Etíope, mas considerado apócrifo pela maioria das igrejas cristãs, contém relatos detalhados de eventos apenas brevemente mencionados em Gênesis. Um dos mais perturbadores é a história dos vigilantes, anjos que desceram à terra e corromperam a humanidade. Gênesis 6, 1, 2 introduz estes seres de forma enigmática. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas,
viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Quem eram estes filhos de Deus? Há duas interpretações principais. A primeira, mantida pela maioria dos pais da igreja primitiva e confirmada por Enoque, é que filhos de Deus se refere a anjos. Jó 1:6 e Jó 2:1 usam a mesma frase para descrever seres celestiais que se apresentam diante de Deus. Jó 38:7 fala dos filhos de Deus rejubilando na criação. A segunda interpretação, que ganhou popularidade após Agostinho, é que filhos de Deus se refere à linhagem piedosa de Sete, enquanto filhas dos homens se refere à linhagem ímpia de Caim. Segundo esta visão, o problema não era anjos se casando com humanos, mas crentes se casando com não crentes. No entanto, a primeira interpretação faz mais sentido no contexto de Gênesis 6:4. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Se fossem apenas humanos piedosos e ímpios se casando, por que o resultado seria gigantes? O livro de Enoque fornece nomes e detalhes específicos. Enoque 6:7 lista 200 anjos vigilantes, liderados por Semiasa, que conspiraram juntos no Monte Hermon para tomar esposas humanas. Outros líderes incluíam Araquiel, Rameel, Cocabiel, Tamiel, Ramiel, Danel, Ezequiel, Baraquiel, Azael, Armaros, Batariel, Ananiel e muitos outros. Estes vigilantes não eram demônios comuns. Eram anjos de alta patente que haviam sido encarregados de observar a humanidade. Seu título: Vigilantes, vem de suas responsabilidades de vigiar e relatar sobre os assuntos humanos. Mas eles abandonaram seu posto e sua natureza angélica para satisfazer desejos carnais. Enoque 7:1-2 descreve o resultado. E todas e os outros com elas tomaram para si esposas, e cada um escolheu uma para si, e começaram a entrar a elas e a contaminar-se com elas, e ensinaram a elas feitiçaria e encantamentos, e o corte de raízes, e as fizeram conhecer plantas. E elas ficaram grávidas e geraram grandes gigantes. A corrupção não era apenas genética, mas também intelectual e espiritual. Os vigilantes ensinaram aos humanos conhecimentos que não deveriam possuir. Enoque 8:1-3 lista os ensinamentos proibidos. Azazel ensinou os homens a fazer espadas, facas, escudos e armaduras. Semiasa ensinou encantamentos e corte de raízes. Armaros ensinou a resolução de encantamentos. Baraquiel ensinou astrologia. Cocabiel ensinou sinais. E outros ensinaram sinais das nuvens, da terra, do sol e da lua. Estes conhecimentos aceleraram a violência e a maldade. Tecnologia de guerra avançada, astrologia e feitiçaria, manipulação da natureza. Tudo isto foi introduzido prematuramente na humanidade por seres que entendiam os segredos da criação, mas os usaram para a corrupção. Judas 1:6 no Novo Testamento parece referenciar este evento. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. Estes anjos abandonaram sua morada própria, uma referência clara a deixar o reino celestial. 2 Pedro 2:4 confirma: Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. A palavra grega aqui traduzida como inferno é Tártaros, um termo usado na literatura grega para descrever o abismo mais profundo da prisão, um lugar ainda pior que o Hades. Este pecado dos vigilantes foi tão grave que resultou em prisão imediata, enquanto Satanás e seus demônios
ainda tem liberdade limitada até o julgamento final. Os vigilantes que tomaram esposas humanas foram presos imediatamente. Seu pecado transgrediu uma fronteira que até mesmo outros anjos caídos não cruzaram. Por que este pecado específico foi tão sério? Porque corrompeu o plano de Deus para a humanidade. Porque introduziu alteração genética que ameaçava contaminar a linhagem através da qual o Messias viria. Porque criou uma raça híbrida que não era nem angélica nem humana, mas algo monstruoso. Comentei abaixo suas reflexões sobre como estes eventos antigos podem explicar mitologias de deuses que desceram e se misturaram com humanos em quase todas as culturas antigas. As mitologias gregas falam de deuses do Olimpo descendo e tendo filhos semidivinos com mulheres mortais. Héracles, Perseus, Aquiles e outros heróis eram supostamente meio divinos. As mitologias nórdicas têm histórias similares. As lendas sumérias falam dos Anunnaki que desceram do céu. Estas histórias podem ser ecos distorcidos dos eventos reais descritos em Gênesis 6 e Enoque. Culturas ao redor do mundo preservaram memórias de seres poderosos que vieram do céu, se misturaram com humanos e geraram gigantes. A consistência destas histórias em culturas sem contato entre si sugere uma memória histórica comum de eventos reais. Os Nefilim resultantes desta união não eram simplesmente pessoas altas. A palavra hebraica, Nefilim, vem de Nafal, que significa cair. Eram os caídos, ou aqueles que fazem outros cair. Gênesis 6:4 os descreve como os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Eram guerreiros poderosos, tiranos que dominaram a terra. A altura destes seres era extraordinária. Números 13:33 registra o relato dos espias israelitas que exploraram Canaã séculos depois. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Estes gigantes em Canaã eram remanescentes ou descendentes dos Nefilim originais. A existência destes gigantes é confirmada repetidamente nas Escrituras. Deuteronômio 2, 10, 11 menciona os Emins, um povo grande e numeroso, e alto como os Anaquins, que também foram considerados gigantes, como os Anaquins. Deuteronômio 2, 20 e 21 menciona os Zamzumins, outro povo de gigantes. O mais famoso destes gigantes no registro bíblico é Golias de Gate. 1 Samuel 17:4 descreve sua altura como 6 côvados e 1 palmo, aproximadamente 2,9 metros. Ele tinha um irmão chamado Lami, mencionado em 1 Crônicas 25. 2 Samuel 21, 15, 22. Lista outros gigantes filisteus mortos pelos guerreiros de Davi, incluindo um com 6 dedos em cada mão e 6 em cada pé. A corrupção causada pelos Nefilim e pelos vigilantes tornou-se tão severa que Gênesis 6:5 registra o coração de Deus. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. A palavra toda é absoluta. Não havia bondade remanescente. Gênesis 6:6 revela a dor de Deus. Então, arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. A palavra hebraica para arrepender aqui não significa que Deus mudou de ideia ou cometeu erro. Significa que ele sentiu dor profunda, tristeza pela condição a qual sua criação havia descido. A decisão foi tomada. Gênesis 6:7 registra o veredicto. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até ao animal, até ao réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Um dilúvio estava chegando que limparia a terra da corrupção, mas havia um homem justo. Gênesis 6:8-9
introduz esperança em meio ao julgamento. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. A frase perfeito em suas gerações pode significar que sua linhagem genética não havia sido corrompida pelos Nefilim. Ele era plenamente humano. Através de Noé, a raça humana seria preservada. Através dele, a linhagem messiânica seria protegida. E através do dilúvio que estava vindo, Deus resetaria a humanidade, removeria os gigantes e daria à terra um novo começo. Capítulo 8. Os gigantes que dominaram a terra. Os Nefilim não eram apenas grandes em estatura física, eram grandes em poder, influência e maldade. Gênesis 6:11 descreve a condição da terra em seus dias. E corrompeu-se a terra diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. A palavra hebraica para violência aqui é Hamas, significando crueldade extrema e injustiça. Estes gigantes estabeleceram uma sociedade baseada em tirania. Enoque 7:3-5 descreve seu comportamento. E eles começaram a pecar contra pássaros e animais, e répteis e peixes, e a devorar a carne uns dos outros, e beberam o sangue. Então a terra lamentou contra os sem lei. Este canibalismo e derramamento de sangue eram abominações que clamavam ao céu por julgamento. A genética humana estava sendo sistematicamente corrompida. Se esta corrupção continuasse, não restaria ninguém através de quem o Messias prometido poderia vir. Satanás, através dos vigilantes e dos Nefilim, estava tentando contaminar toda a raça humana. Se ele conseguisse, a promessa de Gênesis 3:15 sobre a semente da mulher seria impossível de cumprir. Esta foi uma guerra não apenas física, mas genética, não apenas moral, mas biológica. A própria definição de humanidade estava sendo atacada. A imagem de Deus na qual os humanos foram criados estava sendo desfigurada através de mistura com seres angélicos caídos. Arqueologia e mitologia fornecem evidências intrigantes de memórias culturais destes gigantes. Sítios megalíticos ao redor do mundo, construções com pedras tão massivas que a tecnologia moderna tem dificuldade em explicar como foram movidas, levantam questões sobre os construtores. Baalbek, no Líbano, contém pedras de fundação pesando até 1.200 toneladas. Pumapunku, na Bolívia, tem blocos de pedra cortados com precisão impressionante. Stonehenge, na Inglaterra, as pirâmides do Egito, Göbekli Tepe, na Turquia. Estas estruturas antigas sugerem capacidades de construção que parecem além das civilizações primitivas que supostamente as criaram. Tradições orais de povos indígenas em todo o mundo falam de gigantes que viveram antes do dilúvio. Os nativos americanos têm lendas de gigantes canibais. Os aborígenes australianos falam de gigantes em seus tempos de sonho. As tradições maoris da Nova Zelândia mencionam gigantes. A consistência destas histórias através de culturas isoladas sugere uma memória compartilhada de eventos reais. Há relatos controversos de descobertas arqueológicas de esqueletos gigantes nos séculos XIX e início do XX, especialmente nos Estados Unidos. Jornais de 1800 e início de 1900 frequentemente reportavam descobertas de ossos humanos de tamanho extraordinário, alguns alegando alturas de 2,4 a 3,6 metros. No entanto, muitos destes relatos não podem ser verificados, e esqueletos autenticados não estão disponíveis para estudo moderno. Céticos argumentam que eram fraudes, mal interpretações de ossos de animais, ou exageros jornalísticos. Defensores argumentam que houve uma supressão sistemática de evidências que não se encaixam no paradigma evolucionário. O que é claro das Escrituras é que gigantes existiram não apenas antes do dilúvio, mas também depois. Gênesis 6:4
especificamente declara: havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois. A frase "e também depois" é crucial. O dilúvio não eliminou completamente a presença de gigantes. Como isto é possível se o dilúvio destruiu tudo? Há duas teorias principais. Primeira, a genética Nephilim de alguma forma passou através das esposas dos filhos de Noé. A Bíblia especifica que Noé era perfeito em suas gerações, mas não faz esta afirmação sobre suas noras. Se uma delas carregasse genes Nefilim recessivos, estes poderiam reaparecer em gerações posteriores. Segunda, houve uma segunda incursão de vigilantes após o dilúvio. Embora os vigilantes originais estivessem presos em Tártaros, pode ter havido outros anjos caídos que repetiram o pecado, resultando em uma nova geração de Nefilim. Isto explicaria por que Números 13:33 menciona Nefilim específicos em Canaã, séculos após o dilúvio. Compartilhe este vídeo com alguém fascinado por mistérios bíblicos e história antiga que desafia explicações convencionais. A presença de gigantes em Canaã não era acidental. Quando Deus prometeu a terra de Canaã a Abraão, em Gênesis 15, 18, 21, ele listou 10 nações que habitavam a terra, incluindo os Refaíns, outro termo para gigantes. Por que Deus esperou 400 anos antes de dar a terra a Israel? Gênesis 15, 16 fornece uma resposta perturbadora. Na quarta geração, tornarão para aqui, porque a medida da iniquidade dos amorreus não está ainda cheia. Deus estava dando aos habitantes de Canaã tempo para se arrepender. Mas ele também sabia que sua maldade se aprofundaria. Quando Israel finalmente conquistasse a terra, seria julgamento divino sobre sociedades completamente corrompidas. Os Anaquins eram os gigantes mais famosos de Canaã. Números 13, 28 registra o relatório dos espias. O povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades grandes e muito fortalecidas. E também ali vimos os filhos de Anak. Anak significa pescoço longo, possivelmente indicando grande altura. Deuteronômio 2, 10, 11 compara os Anaquins aos Emins. Os Emins dantes habitaram nela, um povo grande e numeroso, e alto como os gigantes. Também estes foram considerados gigantes como os gigantes, mas os moabitas lhes chamam Emins. Diferentes regiões tinham diferentes nomes para estas raças de gigantes. Og, rei de Bazã, era outro gigante notável. Deuteronômio 3:11 descreve sua cama. Porque só Og, rei de Bazã, restou dos gigantes. Eis que a sua cama, uma cama de ferro, não está porventura em Rabá dos filhos de Amon? De 9 côvados o seu comprimento, e de 4 côvados a sua largura, segundo o côvado de um homem. Uma cama de ferro de 9 côvados era aproximadamente 4 metros de comprimento. Por que Deus ordenou a completa destruição destes povos, incluindo mulheres e crianças? Esta é uma das questões éticas mais difíceis da Bíblia. Mas considerando a corrupção genética, a depravação moral extrema e o perigo que representavam para a linhagem messiânica, a ordem de Deus para Éren ou destruição completa faz mais sentido. Deuteronômio 20, 16, 18 explica a razão. Porém, das cidades destas nações que o Senhor teu Deus te dá em herança, nenhuma coisa que tem fôlego deixarás com vida. Antes destruí-las-ás totalmente, para que não vos ensinem a fazer conforme a todas as suas abominações que fizeram a seus deuses, e pequeis contra o Senhor vosso Deus. Não era genocídio racial arbitrário, era cirurgia espiritual, removendo um câncer que ameaçava infectar Israel e, através de Israel, destruir o plano de redenção para toda a humanidade. Canaã havia se tornado um reduto de práticas ocultas, sacrifício de crianças, prostituição ritual,
e adoração demoníaca. Levítico 18, 21, 25 detalha algumas das abominações praticadas em Canaã: sacrificar filhos a Moloque, incesto, bestialidade, homossexualidade ritual. O versículo 25 conclui: por isso eu visitarei sobre ela a sua iniquidade, e a terra vomitará os seus moradores. A terra em si estava rejeitando seus habitantes. Quando Israel falhou em destruir completamente os cananeus como ordenado, as consequências foram exatamente como Deus havia advertido. Juízes 2, 1, 3 registra o anjo do Senhor confrontando Israel. Vós, porém, não fizestes aliança com os moradores desta terra, antes derribaríeis os seus altares. Mas não obedecestes à minha voz. Pelo que também eu disse: não os expulsarei de diante de vós, mas estarão as vossas ilhadas, e os seus deuses vos serão por laço. Os gigantes restantes e seus descendentes continuaram a atormentar Israel por séculos. Não foi até os dias de Davi que os últimos destes gigantes foram finalmente eliminados. 2 Samuel 21, 15, 22 registra a eliminação final dos gigantes filisteus, incluindo Golias e seus parentes. A completa erradicação dos Nefilim e suas linhagens foi necessária para proteger a linhagem de Abraão, a Davi, a Jesus. A batalha não era apenas militar, mas espiritual. Era a continuação da guerra declarada em Gênesis 3,15 entre a semente da mulher e a semente da serpente. Satanás tentou corromper a humanidade antes do dilúvio através dos vigilantes. Quando isso falhou, ele tentou novamente em Canaã. Quando isso falhou, ele tentaria através da tentação de Egito, Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma. E finalmente, ele tentaria matar o próprio Messias. Mas cada estratégia falharia. O plano de Deus não pode ser frustrado. Capítulo 9. O dilúvio e os segredos enterrados. Gênesis 6,13 registra a decisão de Deus de destruir a terra. E disse Deus a Noé: o fim de toda carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. A palavra hebraica para desfarei é shachat, a mesma palavra usada para descrever como a terra havia sido corrompida. A criação corrompida seria desconstruída. Deus instruiu Noé a construir uma arca. Gênesis 6, 14 e 16 fornece especificações detalhadas. Uma embarcação de madeira de gofer, aproximadamente 137 metros de comprimento, 23 metros de largura e 14 metros de altura. 3 andares, uma janela, uma porta no lado. Estas dimensões foram projetadas por Deus para estabilidade e capacidade máximas. Engenheiros navais modernos estudaram as proporções da arca e confirmaram que a razão comprimento para a largura de 6:1 é ideal para a estabilidade em mares agitados. A arca não precisava navegar, apenas flutuar. Seu design era perfeito para sobreviver a uma catástrofe global. Noé pregou por 120 anos enquanto construía a arca. 2 Pedro 2,5 o chama de pregoeiro da justiça. Mas ninguém deu ouvidos. A construção de uma embarcação gigante longe de qualquer corpo de água deve ter parecido ridícula. Mateus 24, 37 e 39 diz que as pessoas continuaram comendo, bebendo e casando até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. 7 dias antes do dilúvio, Deus ordenou a Noé que entrasse na arca com sua família e os animais. Gênesis 7,4 registra o aviso final: porque passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. A contagem regressiva havia começado. Gênesis 7,11 marca o início do cataclismo. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo,
e as janelas dos céus se abriram. Duas fontes de água, de baixo e de cima. As fontes do grande abismo se rompendo sugere atividade tectônica massiva, terremotos catastróficos, erupções vulcânicas submarinas, fissuras no fundo do oceano, liberando água subterrânea sob alta pressão. A frase sugere violência geológica sem precedentes. As janelas do céu se abrindo descreve chuva torrencial, além de qualquer coisa experimentada antes ou desde então. Não uma tempestade comum, mas um dilúvio de proporções globais. A abóbada de vapor que possivelmente rodeava a Terra antes do dilúvio, mencionada na descrição de Gênesis 1, das águas acima da expansão, colapsou. Este colapso explicaria várias mudanças pós-dilúvio. Longevidade reduzida. Antes do dilúvio, pessoas viviam regularmente mais de 900 anos. Depois do dilúvio, a expectativa de vida declinou rapidamente. A proteção de radiação fornecida pela camada de vapor desapareceu, acelerando o envelhecimento. Mudanças climáticas dramáticas. Gênesis 8:22. Após o dilúvio, introduz conceitos que aparentemente não existiam antes. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, frio e calor, verão e inverno, dia e noite não cessarão. Isto sugere que estações distintas podem não ter existido antes do dilúvio. A primeira menção de chuva na Bíblia está associada ao dilúvio. Gênesis 2, 5, 6 diz que antes de Deus fazer chover, uma neblina subia da terra e regava toda a face da terra. O sistema hidrológico pré-diluviano era diferente. Pode não ter havido chuva até o dilúvio, explicando por que a advertência de Noé sobre um dilúvio vindouro parecia tão ridícula. Inscreva-se no canal para continuar explorando mistérios bíblicos que desafiam nossa compreensão e expandem nossa fé. Gênesis 7, 19 e 20 descreve a extensão do dilúvio. E as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu foram cobertos. 15 côvados acima prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. Isso é aproximadamente 7 metros acima dos picos das montanhas mais altas. Foi o dilúvio local ou global? Alguns argumentam que foi apenas uma inundação regional na Mesopotâmia. Mas o texto bíblico é claro. Toda a carne que se movia sobre a terra expirou. Gênesis 7, 21, 23. Não deixa espaço para interpretação local. E expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado e de bestas, e de todo réptil que se roja sobre a terra, e todo homem. Se o dilúvio fosse local, por que construir uma arca gigante? Por que não simplesmente mover Noé e sua família para outra região? Por que trazer animais de toda espécie, se populações sobreviveram em outras áreas? Por que Deus prometeria nunca mais destruir a terra com água, se inundações locais continuam acontecendo? A lógica do texto requer um dilúvio global. Evidências geológicas de um dilúvio catastrófico são debatidas. Criacionistas apontam para camadas sedimentares extensas, fósseis marinhos em topos de montanhas, vastos depósitos de calcário e formações geológicas que sugerem deposição rápida e catastrófica em vez de processos graduais de milhões de anos. O Grand Canyon é citado como possível evidência. Em vez de erosão lenta ao longo de milhões de anos, alguns geólogos criacionistas argumentam que foi formado por drenagem catastrófica rápida de água após o dilúvio. Similarmente, os Badlands de Dakota do Sul, as Painted Hills de Oregon e outras formações mostram características de fluxo de água massivo e rápido. Culturas ao redor do mundo preservaram histórias de dilúvio. Mais de 200 tradições de dilúvio foram documentadas em povos indígenas de 6 continentes. A epopeia de Gilgamesh da Mesopotâmia, anterior a Moisés,
descreve um dilúvio global com um homem chamado Utnapishtim, construindo um barco e preservando animais. Tradições chinesas antigas falam do grande dilúvio durante o reinado de Yao. Lendas hindus descrevem Manu sendo advertido por um peixe sobre um dilúvio vindouro e construindo um barco. Mitos gregos falam de Deucalião e Pirra, sobrevivendo a um dilúvio enviado por Zeus. Histórias aborígenes australianas, mitos maias e lendas havaianas, todas contêm elementos de inundação global e sobrevivência de poucos. Esta prevalência de histórias de dilúvio em culturas sem contato entre si sugere fortemente uma memória histórica compartilhada de um evento real que impactou toda a humanidade. As variações nos detalhes são esperadas à medida que a história foi transmitida oralmente através de gerações e interpretada através de diferentes lentes culturais. A arca repousou nos montes de Ararat, em Gênesis 8:4. Este não é necessariamente o pico específico moderno chamado Monte Ararat na Turquia, mas uma região montanhosa conhecida como Ararat ou Urartu em textos antigos. Tem havido numerosas alegações de avistamentos da arca ao longo dos séculos, mas nenhuma evidência confirmada foi apresentada. Expedições ao Monte Ararat enfrentam condições perigosas, incluindo geleiras, avalanches e instabilidade política na região. Estruturas de madeira de 4.500 anos atrás provavelmente teriam se deteriorado, tornado-se fossilizadas ou sido enterradas sob gelo e rocha. A descoberta da arca, embora emocionante, não é necessária para a fé. O texto bíblico é suficientemente testemunho. Após o dilúvio, Noé construiu um altar e ofereceu sacrifícios ao Senhor. Gênesis 8:20 e 21 registra a resposta de Deus. E o Senhor cheirou o suave cheiro, e disse o Senhor em seu coração: Não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice, nem tornarei mais a ferir todo vivente como fiz. Esta promessa foi selada com uma aliança. Gênesis 9:11-17 estabelece a aliança do arco-íris. Deus prometeu nunca mais destruir toda a carne com águas de dilúvio. O arco-íris seria o sinal desta aliança eterna. Cada vez que aparecesse nas nuvens, lembraria Deus e a humanidade desta promessa. O fato de que Deus estabeleceu o arco-íris como sinal sugere que pode ter sido a primeira vez que um arco-íris apareceu. Se não havia chuva antes do dilúvio, não haveria arco-íris. O fenômeno óptico de refração da luz solar através de gotas de água foi inaugurado como símbolo de misericórdia e promessa divinas. Noé e sua família saíram para repovoar uma terra transformada. A topografia havia mudado radicalmente. Montanhas haviam sido erguidas, vales haviam sido cavados, continentes possivelmente haviam se separado. Embora a divisão da terra em Gênesis 10:25, nos dias de Peleg, possa se referir a isso. A terra que Noé pisou era fisicamente diferente da terra antes do dilúvio. O mundo pós-diluviano traria novos desafios, mas a linhagem messiânica estava protegida. Através de Sem, filho de Noé, viria Abraão, Isaque, Jacó, Judá, Davi e eventualmente Jesus. O dilúvio não destruiu o plano de Deus, purificou a terra para que o plano pudesse continuar. Capítulo 10. Profecias escondidas no Éden. Quando olhamos para trás através da lente da história cumprida, percebemos que a história de Éden não era apenas sobre o passado. Era um prenúncio profético do futuro. Cada elemento do jardim apontava para realidades espirituais que se desenrolariam através dos milênios seguintes. Gênesis 3:15 é chamado de proto-evangelho, o primeiro evangelho. E porei inimizade entre ti e a mulher,
e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Esta profecia, dada no momento do julgamento, continha a promessa de redenção. A semente da mulher é uma frase incomum. Geneticamente, a semente vem do homem. Esta expressão singular aponta profeticamente para o nascimento virginal. Jesus seria nascido de uma mulher sem semente de homem. Maria conceberia pelo Espírito Santo, cumprindo esta descrição única. A ferida na cabeça versus a ferida no calcanhar representa vitória versus dano temporário. Satanás feriria o calcanhar do Messias na crucificação, mas o Messias esmagaria a cabeça da serpente na ressurreição. Uma ferida na cabeça é fatal. Uma ferida no calcanhar é temporária e curável. Romanos 16:20 aplica esta promessa aos crentes. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A vitória prometida no Éden será completamente realizada quando Cristo retornar e Satanás for lançado no lago de fogo, conforme Apocalipse 20:10. As duas árvores no jardim também carregam significado profético. A árvore do conhecimento do bem e do mal representava teste e escolha. A árvore da vida representava comunhão eterna com Deus. O acesso à árvore da vida foi bloqueado após a queda, mas não destruído. Provérbios 3:18 chama a sabedoria de árvore da vida. Em Provérbios 11:30, o fruto do justo é a árvore da vida. Estas referências sugerem que a árvore da vida simboliza mais que imortalidade física. Representa relacionamento restaurado com Deus, fonte de vida verdadeira. Jesus se identifica como fonte de vida. João 14:6 registra suas palavras. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é a árvore da vida encarnada. Através dele, o acesso perdido no Éden é restaurado. Apocalipse 2:7 promete aos vencedores: ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. A árvore que estava no meio do primeiro jardim reaparece no paraíso celestial restaurado. O círculo se completa. Apocalipse 22:1-2 descreve a Nova Jerusalém. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da sua praça, e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. A árvore da vida na eternidade restaurada produz continuamente 12 tipos de frutos, um para cada mês. Suas folhas trazem cura. Não haverá mais maldição. O que foi perdido no primeiro jardim será restaurado no jardim eterno da cidade de Deus. O rio no Éden, que se dividia em 4 cabeças em Gênesis 2:10, prenunciava o rio da água da vida em Apocalipse 22. Água simboliza vida, limpeza e presença do Espírito. Ezequiel 47 descreve um rio fluindo do templo que traz vida onde quer que vá. João 7:38 promete que rios de água viva fluirão de quem crê em Jesus. O jardim oriental do Éden encontra paralelo no tabernáculo e templo de Israel. O tabernáculo tinha sua entrada no oriente, assim como o jardim. O véu do tabernáculo que separava o lugar santo do Santo dos Santos tinha querubins bordados, lembrando os querubins que guardavam a entrada do Éden. O candelabro de ouro no tabernáculo era modelado como uma árvore estilizada, possivelmente representando a árvore da vida. O maná no deserto, o pão do céu que sustentava Israel, prenunciava Jesus, que se declara o pão da vida em João 6:35. A sequência dos jardins é profética. Primeiro jardim, Éden, onde a humanidade caiu. Segundo jardim, Getsêmani, onde Jesus orou e foi preso, começando o processo de redenção. Terceiro jardim, o túmulo de José de Arimateia, onde Jesus foi enterrado,
e ressuscitou conforme João 19:41. Quarto jardim, a Nova Jerusalém, onde tudo é restaurado. Jesus é chamado de segundo Adão, em 1 Coríntios 15:45. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão, em espírito vivificante. Onde o primeiro Adão falhou, o segundo Adão venceu. Onde o primeiro trouxe morte, o segundo trouxe vida. As tentações de Jesus no deserto, conforme Mateus 4, espelham as tentações no Éden. Eva foi tentada através da comida. Jesus foi tentado a transformar pedras em pães. Eva foi tentada com promessa de ser como Deus. Jesus foi tentado a testar Deus, se atirando do pináculo do templo. Eva foi tentada com o reino visível. Jesus recebeu oferta de todos os reinos do mundo. A diferença crucial é que Jesus venceu cada tentação citando as Escrituras. Está escrito, está escrito, está escrito. Ele derrotou Satanás com a mesma arma disponível a Adão e Eva, a palavra de Deus. Eles tinham a ordem clara de Deus, mas escolheram duvidar. Jesus confiou completamente na palavra. Na cruz, Jesus restaurou o que foi perdido no Éden. A comunhão quebrada foi restaurada. A maldição foi levada. Colossenses 2,14 diz que ele riscou a cédula que era contra nós, cravando-a na cruz. Gálatas 3,13 declara que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. As palavras de Jesus na cruz ecoam o Éden. Ao ladrão arrependido, ele prometeu em Lucas 23:43: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. A palavra grega para paraíso aqui é paradeisos, a mesma palavra usada na Septuaginta para o jardim do Éden. O caminho de volta ao paraíso estava aberto. O sangue de Jesus é comparado à água do rio em Apocalipse 7:14. Estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Água e sangue fluíram do lado de Jesus quando perfurado na cruz, conforme João 19:34, simbolizando limpeza e vida. A túnica de peles que Deus fez para Adão e Eva, em Gênesis 3:21, exigiu derramamento de sangue, o primeiro sacrifício. Deus cobriu a vergonha deles não com suas obras de folhas de figueira, mas com provisão divina que custou vida. Isto apontava para o sacrifício supremo de Jesus, o Cordeiro de Deus. Hebreus 9:22 estabelece o princípio: e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. A exigência de sangue para expiação foi estabelecida no Éden, desenvolvida no sistema sacrificial levítico e cumprida definitivamente na cruz. A expulsão do jardim e o véu de separação no templo representam a mesma realidade: separação entre Deus Santo e humanidade pecaminosa. Mas quando Jesus morreu, Mateus 27:51 registra que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Deus rasgou o véu de dentro do Santo dos Santos para fora, abrindo o caminho. Hebreus 10:19-20 explica: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. O corpo de Jesus rasgado é o véu rasgado. Através de sua morte, o caminho bloqueado no Éden foi reaberto. Comentários finais, o convite a engajamento e a promessa de restauração completa. Cada elemento do Éden, cada detalhe da queda, cada aspecto do julgamento aponta para a redenção através de Jesus Cristo. A história que começou em um jardim terminará em um jardim. O paraíso perdido será paraíso restaurado. Se estas verdades têm tocado seu coração, deixe um comentário compartilhando qual revelação foi mais impactante para você. Inscreva-se para mais estudos bíblicos profundos que conectam o Antigo e o Novo Testamento.
Compartilhe com aqueles que precisam entender que o Éden não foi o fim da história, mas o começo de uma jornada de redenção que culmina em Cristo. O jardim espera aqueles que são lavados pelo sangue do Cordeiro. A árvore da vida está acessível através da cruz. O rio da água da vida flui do trono de Deus e do Cordeiro, e não haverá mais maldição. Este é o fim glorioso para o qual toda a história se move desde aquele dia no jardim, quando a promessa foi feita. A semente da mulher esmagou a cabeça da serpente. Jesus venceu, e em sua vitória, todos que creem encontram vida eterna, restauração completa e retorno ao paraíso. O Éden não é apenas memória, é promessa. E essa promessa está cumprida em Cristo. Amém.